Olá, Crespets, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra você como ter o bronzeado perfeito, sabe aquele... Claro que você vai olhar pra minha cara e vai falar, nossa, você é palmito, mas querida, eu estou bronzeada, vou mostrar pra você. Tá vendo? Eu consigo ser mais branca que isso. Então, assim, vem comigo. E pra você bronzear uma pessoa que já tem a pele mais retinta, mais escura, é muito mais fácil do que bronzear uma pessoa que já tem a pele bem clara. Porque assim, a chance de você se queimar no sol é muito grande. Então, segue as dicas que eu vou mandar aqui pra você, que você vai conseguir se bronzear de uma vez por todas, tá? Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, observe a temperatura do lugar que você vai se bronzear. Tem que estar pelo menos 27 graus Celsius pra você pegar sol e você se bronzear, tá? Não que com as outras temperaturas você também não vai se bronzear, só que com essa vai ficar mais certinho, você vai precisar ficar menos tempo no sol, enfim. Tá mais de 27 graus Celsius, você sabe que pode ir pro sol. Segundo, separe um borrifador com água, pode ser esses borrifadores de cabelo, assim, com água, tá? É só água pura aqui dentro. Porque quando você ficar no sol, você não vai começar a se aguentar porque tá muito quente. E você vai ter que ficar o máximo de tempo paradinho. Então você vai lá e vai começar a borrifar água no corpo para poder aguentar o tempo certinho no sol. Terceira dica, você tem que ter um biquíni de preferência. Como assim? Escolhe o biquíni e a marquinha que você quer ficar e usa somente aquele biquíni. Não é pra hoje se bronzear com um biquíni e amanhã se bronzear com outro, senão a marca vai ficar totalmente zoada. E tenta usar de preferência um biquíni escuro, pode ser preto, um azul marinho, mas geralmente os biquínis escuros são os que ficam com a marquinha mais tranquila, se você não souber fazer um biquíni de fita, né? Obviamente. Tome um banho antes de ir pro bronzeamento e faça uma esfoliação no corpo. Porque quando você fizer a esfoliação no corpo, você tira aquelas células mortas. Então, quando você bronzear as células que estão por debaixo, o bronzeamento vai demorar mais tempo para poder ir embora. A esfoliação que você pode fazer no corpo, você pode fazer uma mistura de café com sabonete, pode ser fubá com um pouquinho de sabonete, aveia, até pode ser também a buchinha vegetal. Eu normalmente quando me bronzeio, eu vou fazendo a esfoliação no corpo com a bucha vegetal. Mas é uma coisa de leve, tá? Não é uma coisa que você vai se matar de tanto esfoliar até ficar vermelha pra ir no sol, não. É só uma coisinha de leve pra poder, só pra tirar o excesso de células mortas, pelo amor de Jesus. Essa é uma dica muito importante. Preste atenção nessa dica. Use protetor solar. Se você quer ir pro sol e tá com medo de se queimar, ou se você não tá com medo de se queimar, você vai usar o protetor solar. Se você for se bronzear, você vai usar o protetor com FPS 15. Tá me ouvindo? Ah, mas o certo é usar 30. Ok, é usar 30. Só que quando você faz o bronzeamento, você querendo ou não, você danifica um pouco as células da sua pele. E por conta disso que ela cria essa cor, né? Aumenta a quantidade de melanina. Então assim, é bom ter uma proteção para não se arder no sol. Porém, não pode ser uma proteção acima de 30, porque aí não é que não bronzeia, você vai bronzear, só que vai demorar mais tempo. Não se exponha ao sol do horário de 10 horas da manhã até as 3, 4 horas da tarde. Quando eu me bronzeio é geralmente antes das 10 horas da manhã e entre as 4 e as 6 horas ali. Mas eu prefiro normalmente pelo horário da manhã, facilita. Outra coisa que é muito importante, principalmente pro pessoal mais branquinho, não tenta se bronzear todo de uma vez só. Porque a tendência de você ficar com aquela vermelhidão e ardência é muito grande. Então assim, você vai ver que o importante do bronzeamento é a constância. É a sessão. Você vai fazer uma sessão a cada 5 dias, durante o tempo máximo de 1 hora, que eu vou explicar como que você vai fazer, mas você vai fazendo várias sessões. Você vai começar a ver um resultado assim mais visível a partir da 3ª sessão. Mas vai devagarinho, porque se você errar, se você exceder esse tempo, você vai se descascar inteiro, vai ficar ardendo, pode ter bolha. Então assim, é melhor devagar e sempre chegar num resultado legal do que você querer pegar o sol todo de uma vez só e fica com a pele toda estoporada, feia, manchada, porque depois descasca. Então assim, confia na amiga aqui. Outra dica muito importante é depois que você botar o biquíni tem que ficar bem rente.
Não é pra ficar apertado ao ponto de você não conseguir respirar, de estar te cortando, te machucando. Mas o biquíni tem que ficar bem rente, bem grudadinho no corpo. E quando você estiver no sol, você tem que se manter o máximo que puder paradinha. Pra poder o biquíni não ficar se mexendo. Porque se você toda hora parar pra poder pegar alguma coisa e se mexer, o biquíni ele vai ficar sambando de um lado pro outro. E aí a sua marquinha não vai ficar certinha, ela vai ficar toda esfumada. Mas como é que eu vou ficar no sol? Preste atenção e anota isso, que vai ser muito importante. Você vai deitar de frente para o sol tem que estar na sua frente. E vai ficar 30 minutos. Repara que 30 não é 20, que não é 40. É 30 minutos de frente. Você vai cronometrar isso no seu celular. Você vai passar o protetor solar pelo seu corpo. Vai espalhar muito bem. Porque se você não espalhar bem esse protetor e deixar aqueles pontos brancos do protetor, você vai ficar manchada. Então você espalha muito bem esse protetor solar. E 30 minutos deitada de frente pro sol. Ah, mas eu quero reforçar a marquinha dessa parte de cima do biquíni. Você faz 20 minutos sentado numa cadeira de praia, sabe aquela cadeirinha de praia? Com a coluna reta, de frente para o sol, 20 minutos. E os outros 10 você faz totalmente deitada, pode ser numa canga, numa esteira, tá? Aí, acabou de fazer esses 30 minutos de frente, aí você vira e você vai fazer 30 minutos de costas. Pra poder realçar a marquinha do bumbum, das costas e tudo mais. Depois desses 30 minutos, você vai fazer 20 minutos de cada lado. Você vai deitar de lado e com o bracinho assim, ó, na cabeça. Porque aí você vai conseguir marcar a parte do biquíni da lateral e a parte lateral do biquíni da parte de baixo, né? Da calcinha e da parte de cima. Depois desses 20 minutos você vai virar do outro lado pro sol para poder marcar a parte de baixo do biquíni, né? Da calcinha e da parte de cima. Totalizando 30 minutos de frente, 30 minutos de costas, 20 minutos de cada lado. Que se você somar vai dar o tempo total no sol de 1 hora. Não é para passar disso, correto? Aí você fez a sua sessão de bronzeamento, você vai tirar o biquíni, algumas pessoas com essa quantidade de tempo já vai ficar com uma marquinha estalando. Outras pessoas vão ficar só um sombreado. Se você for a pessoa que vai ficar só um sombreado, você não se assusta. Sai do sol, toma um banho fresquinho, bota uma roupa arejada e continua a sua proteção solar durante toda a sua semana. Né? Se você for fazer daqui a 5 dias, continua com a sua proteção solar, o protetor solar de 3 em 3 horas no rosto, no corpo, se você for se expor. Por quê? Se você fez uma sessão de bronzeamento hoje, botar uma blusa tomara que caia e for andar no sol, por exemplo aqui que eu moro em São Gonçalo, se você for andar na Alcântara no sol, minha filha, não tem marquinha que aguente, o sol vai acabar com a sua marquinha. Então mantenha isso aqui bem protegido com protetor solar, principalmente a área da marquinha, e não se expõe ao sol. Outra coisa muito importante, depois dessa 1 hora de exposição solar, você não vai, ouve comigo, você não vai se expor mais ao sol nesse dia. Porque se você exceder esse tempo que você já ficou no sol, você vai ficar ardendo. Lembrando que ficar no sol não é brincadeira, e sua pele, se ficar desprotegida, ela vai se ferir. Então assim, outro adendo muito importante que eu tenho que falar pra vocês é que existem pessoas que não podem fazer o bronzeamento. E se for fazer o bronzeamento, procurar um médico para liberar a fazer. Por exemplo, pessoas que estão fazendo um tratamento com ácido, fez algum tipo de peeling recentemente, aquele tratamento com derma roller no rosto ou em qualquer outra parte do corpo. Pessoas que possam ter feito qualquer tipo de procedimento que tenham ferido alguma parte do corpo, com uma cicatriz muito recente. Aquelas pessoas que são muito acneicas, que têm o rosto repleto de acne, as costas, o peito, que tá tudo com aquelas acne ferida, não bota essa pessoa no sol. Você não pode ir pro sol, porque se você pegar o sol onde tem o ferimento, onde tem a cicatriz, vai virar uma mancha, tá? Vai ficar feio. Não faz isso, não vai pro sol. Outra coisa que eu tenho que realçar pra você é que quem tem tatuagem tem que usar um protetor com FPS 30 em cima da tatuagem. Por exemplo, se eu tivesse uma tatuagem aqui, eu ia pegar um protetor com FPS 30 e ia espalhar da mesma forma, tá? Não é pra deixar branco, é pra espalhar até ficar totalmente transparente em cima da tatuagem. O resto você usa o FPS 15, mas o 30 você deixa em cima da tatuagem. Pessoas que têm muito problema com melasma, gestante,
E pessoas com problema de pressão também não podem pegar sol assim de fazer bronzeamento. Por quê? Ah, pode ser que não aconteça nada. Ok, pode ser que não aconteça. Mas e se acontecer? E se você for pro sol e sua pressão baixar e você passar mal, pode ter um piripaque, não sei se você tá sozinho em casa, o que vai acontecer? Então, assim, muito importante que essas pessoas prestem atenção e não façam um bronzeamento. Outra coisa muito importante, enquanto você estiver fazendo bronzeamento, você tem que se manter muito bem hidratada e tem que ter comido alguma coisa. Você não pode deitar lá em jejum sem beber água e ficar 1 hora estatelada no sol. Pelo amor de Deus. O tempo que a pele precisa para ser bronzeada é diferente do tempo que a pele precisa para absorver a vitamina D. Para você ter a sua vitamina D diária, você precisa ficar 15 minutos no sol. Porém, para você se bronzear, você precisa passar pelo menos 30 minutos no sol. Então, por que eu tô falando 30 minutos no sol? Existem pessoas que podem ficar mais tempo, mais do que 30, mas o limite é 30. Porque esse tempo vai bronzear desde as pessoas com a pele mais escura até as pessoas com a pele mais clara. Porém, se você passar de 30 minutos no sol, aquelas pessoas que já são mais branquinhas, aquelas pessoas que têm a pele mais sensível, aquelas pessoas que não têm o costume de pegar sol na pele, que não tem essa proteção na pele, a chance de acontecer algum ferimento, de aumentar as chances de câncer de pele, etc., é muito grande. Então a gente fica naquela coisa do custo-benefício. E como você, de repente, não sabe o seu limite, o limite da sua pele para o sol, então faz os 30 minutos que eu tô te dizendo e com proteção solar, porque não adianta nada você passar os 30 minutos e falar, ah, cheguei, fiquei ardendo e não deu certo. Você passou protetor? Tem que passar protetor e numa quantidade abundante. Agora cabe medir a você se você acha que vale a pena ou não vale a pena fazer o bronzeamento. Porque por um lado você fica com uma pele mais bonita e tal, porque aumenta a quantidade de melanina quando você fica no sol. Porém você tem que saber que essa exposição ao sol, ela é maléfica para a pele e pode piorar. Alguns casos, por exemplo, de melasma. E algumas manchas de pele, as sardas do rosto. Mas... e você tem que ter em mente que esse bronzeamento, essa coisa de mudar o tom da pele, é uma defesa do nosso organismo contra uma agressão. Então o bronzeamento é sim uma agressão. Aí você vai me perguntar, existem outras maneiras de bronzear a pele que não danifiquem a pele? Que não agridam a pele? Sim, existem. Existem alguns autobronzeadores em creme, que podem ser baratinhos, desde R$30 até 120, enfim, tem preços variados. Que é um creminho que você vai passar antes de dormir, você vai botar o biquíni, vai passar no corpo antes de dormir, usando uma luva para não se manchar. E aí vai esperar 30, 40 minutos até o seu corpo absorver, e você vai deitar na sua cama e vai dormir, e no dia seguinte, quando você acordar, você vai estar bronzeada. Ah, é lindo, é maravilhoso. Sim, é lindo, é maravilhoso. Quando você chega numa sessão de bronzeamento a jato também, que é um jato frio, que eles passam por cima, é como se fosse uma tinta, e você vai ficar bronzeada também. Qual é o lado ruim do bronzeamento, esse autobronzeador, né? Esse bronzeamento que é sem o sol, que não é natural. É que ele sai do corpo. Assim como o bronzeamento natural também sai. Só que você faz umas 3 ou 4 sessões de bronzeamento natural e você vai ficar com a sua marquinha por 3 meses, 4 meses, pra você ter que reforçá-la de novo. Porém, com esses autobronzeadores, você vai ter que fazer isso de 10 em 10, 15 em 15 dias. E as minhas experiências que eu tive com os autobronzeadores foram que eu não posso tomar um banho de piscina, não posso tomar um banho de mar, porque se eu molhar na piscina, depois eu passo a mão assim no corpo e eu fico toda manchada. Sai o autobronzeador inteiro. Fora que algumas marcas de autobronzeadores deixam a pessoa mais alaranjada, então fica meio esquisito. Então assim, é um caso a se pensar se vale ou não a pena. Mas eu acho que no inverno, quando não existe aquela possibilidade de você se jogar na piscina, você não quer toda hora ir pra praia, você não vai ficar se molhando assim abundantemente, eu acho que vale a pena sim, vale a pena. Outro ponto que eu tenho que dizer pra você é que os autobronzeadores costumam ter um cheirinho de queimado. Sabe quando você passa na pele, você sente o cheiro, você sabe que você tá com o autobronzeador até ele sair. Outras coisas que normalmente retiram o autobronzeador são os hidratantes corporais e lencinhos umedecidos de neném. Às vezes você tá manchada por causa do autobronzeador, aí você fica com uma parte do corpo mais bronzeada e a outra uma parte fica sem. Pra tirar aquele autobronzeador é só você usar um lencinho de bumbum de neném e esfrega
que sai o autobronzeador. Pelo menos os em creme, os em jato eu não sei. Apesar de sair com todas essas coisas, fica tranquila que não sai no banho. Quando você passa o sabonete e tal no corpo, quando você tá tomando banho, sabe aquele banho de 3, 5 minutos? Não sai não. É só se você ficar em imersão mesmo, assim. De repente num banho de banheira, de repente pode sair, mas no banho de chuveiro não sai não. E se você for aplicar em casa sozinha, independente se você for aplicar em casa ou em qualquer outro lugar, usa luva pra poder espalhar. Porque senão você vai ficar com a mão horrorosa, vai ficar manchada, sinistro, e pra sair da palma da mão aquilo ali, o autobronzeador é tenso, é difícil. Então assim, use luvas. Então, se você viu esse vídeo até aqui e ouviu os meus conselhos, você pode acreditar que de 3 a 7 sessões dessas com intervalo entre de 5 em 5 dias, vão ter pessoas que vão ficar com bronzeamento perfeito em 3 sessões. E vão ter pessoas que vão ficar com bronzeamento perfeito em 7 sessões. Mas o limite é esse, tá? É entre 3 e 7 sessões para poder conseguir ficar com bronzeamento perfeito, tá? Mas faz direitinho do jeito que eu te disse, não negligencia isso não. Assim, segue o tempinho à risca no sol, por favor, e use protetor solar, tá? E depois me conta aqui nos comentários se depois de 3 a 7 sessões se você obteve resultado, tá bom, meu amor? Um beijo, eu espero realmente ter te ajudado a conseguir o seu bronzeado perfeito em casa. Tá bom, meu anjo? Um beijo. E até o próximo vídeo, que é toda quarta e domingo. Aonde? Aqui nesse canal. Tchau. Uma coisa muito importante, agora que você já sabe se bronzear, é que, pelo amor de Deus, não passa Coca-Cola, não passa limão, não passa óleo de banho. Sabe aqueles olhinhos? Óleo de amêndoa paixão, óleo de amêndoa, esses olhinhos que a gente usa pra se hidratar no banho. Não passa limão, Coca-Cola e esses olhinhos de banho pra poder ir pro sol. Porque o limão vai manchar completamente sua pele, vai ficar horroroso. A Coca-Cola igualmente. E os olhinhos que a gente usa no banho, eles têm um conservante que é um ácido. Então quando você vai pro sol, pode ser que cause feridinhas. Ou que te deixe manchada. Você fala, nossa, tem uma mancha. Valeu, moto. Então pode ser que do nada você fala, nossa, tem uma mancha no braço, tô com uma mancha em algum lugar, uma mancha em algum lugar, e você fica assim, nossa, não sei de onde que surgiu essa mancha. Você já sabe de onde foi. Essa moto não vai parar de passar aqui.